Todos, bom dia. Estamos começando mais uma live, Shela Gurudeva, aqui de Vrindabhumi. E vamos começar aqui com a primeira pergunta para o nosso Gurudeva, da Mataji Arpita Devi Dasi, de Portugal. A pergunta é: a quem preferencialmente devemos dirigir as nossas orações? Ao nosso Gurudeva, ao Gauranitai ou a Shri Radha Krishna? Hare Krishna. Bom, primeiramente, a gente deveria... Esse é o que o nosso Guru Varga explica. Então, primeiro você vai adorar o Guru, antes de adorar as deidades, antes de fazer orações. A primeira a ser adorado é ser Guru, né? Porque sem o Guru você não tem a fé em Gauranga, nem a Radha Krishna. Na verdade, entender que o Guru, ele nos dá isso, né? É o Guru que nos dá a capacidade de adorar e de ter fé, né, em Gauranga e Radha Krishna também, né? Então, por isso o Guru é o primeiro, né? Tanto é que a primeira, segundo no Sanatana Siksha, né, ali o Chaitanya Mahaprabhu ele fala, né, Guru Padashray Diksha. Então, ou seja, primeiro você toma refúgio no Guru, né, depois é Diksha, e aí começa a nossa vida espiritual mesmo. Então, primeiro o Guru e depois Gauranga. Porque sem Gauranga a gente não pode se aproximar de Radha Krishna. Então a gente deveria dirigir as nossas orações a Gauranga. Gauranga tem que ser o nosso refúgio, né? Então o Gaura Lila, ele é como um atalho, né, pro Krishna Lila, né? Então se nós queremos, né, nos aproximar de Radha Krishna, tem que ser através de Gauranga. Não existe outra possibilidade. Você não pode, ou seja, o Radha Krishna não existe sem Gauranga, né? Na verdade, quando a gente entende, né, que Krishna, né, ou seja, Krishna ele vem, né, com o Bhava, né, de Radharani, né? Então esse Bhava de Radharani, Krishna com o Bhava de Radharani é Gauranga, né? Então Radha Krishna eles são unos, né, ou seja, um só, mas eles se dividem, né, para os passatempos e para explicar, para que eles possam entender o amor, né, esse amor de uma forma mais exponencial, isso é Mahaprabhu. Então quando eles se unem novamente, isso é Mahaprabhu. Então na realidade a gente primeiro adora o Guru, a gente faz orações ao Guru, né, pedindo misericórdia para se aproximar de Gauranga, para se aproximar dos devotos que estão apegados a Gauranga também, esse amor de Gauranga. E depois a gente tenta se aproximar, quando a gente já está bem consolidado nesse humor de Gauranga, né, do Gaura Lila, a gente vai tentar se aproximar de Radha Krishna. Então é muito perigoso a gente tentar se aproximar de Radha Krishna diretamente, ou tirar o Gaura Lila. Isso é muito perigoso. É através de Gauranga que nós podemos nos aproximar de Gaura Lila, porque na verdade Gauranga ele é muito misericordioso, né? Ele vem ele não leva em conta as ofensas, ou seja, é Patita Pavana, muito misericordioso, né? Então ele vem distribuir o amor puro por Deus, né? Mahaprabhu. Ele vem entregar a Radha Krishna. Então é Mahaprabhu mesmo que entrega a Radha Krishna. Sem Mahaprabhu a gente não pode obter, né, Radha Krishna. Então por isso essa é como a nossa ordem: Guru, Gauranga e Radha Krishna. Obrigado, Gurudeva. Tem mais uma pergunta aqui da Mataji Arpita Devi Dasi, de Portugal. Siddhartha Gautama pode ser uma encarnação do Sr. Buda mencionado no Srimad Bhagavatam? Não. Na verdade, se explica que o Adi Buda, né, Siddhartha Gautama, ele não é Adi Buda. Então tem um Buda original, né, esse Buda que sai na lista dos 10 avataras, né, dos 10 avataras principais. Bom, nesses avataras, né, esse não é o Siddhartha Gautama, né? Então não é diferente. Então são dois Budas aí. Um Buda que é o Adi Buda, o Buda original, né, e que ele vem realmente com esse propósito, né, de ahimsa e satya, ou seja, ele vem propagar a não violência e a veracidade, né? No momento que os rituais védicos eles estavam muito desviados do seu propósito, né? Então os Vedas, que na verdade quando a gente pega os Vedas, a gente vê que 3/4 dos Vedas, pelo menos, ou a grande maioria das escrituras védicas, elas vão estimular
as atividades frutivas, né, sacrifícios, enfim, liberação também, mas principalmente os sacrifícios, né, onde as pessoas fazem yagnas para realmente melhorar de posição, ou seja, para alcançar suargas, né, planetas celestiais, para estar numa posição mais favorável. Entretanto, havia muita especulação nisso, né? Havia um certo... as pessoas estavam se desviando, né? Utilizando os sacrifícios védicos por um prazer, assim, por algo assim, completamente sem conexão com a literatura védica, onde se fazia muitos sacrifícios de animais, né? E isso não é permitido nos Vedas, né? Ou seja, claro, às vezes se permite sacrifício de animais, mas é uma situação assim muito particular, né? E o animal ele tem que ser revivido, né? Então é uma coisa muito difícil de se fazer também, né? O animal ele ganha um corpo jovem depois do sacrifício de animais. Então principalmente quando as pessoas começam a perder, né? Porque isso em Treta Yuga, né? era comum, né? Mas quando as pessoas começam a perder aí as qualidades, né, de acordo com o avanço das eras, então isso não pode ser mais feito. Então o Senhor Buda ele veio, né, o Adi Buda ele vem com esse objetivo, principalmente. Ele vem como derrotar os Vedas, de certa maneira. Então ele usou essa estratégia, né, de negar os Vedas, nesse certo sentido. Ele negou os Vedas, ele disse que era para as pessoas não seguirem todos esses regulamentos dos Vedas, né? E simplesmente se estabelecerem em Satya, na veracidade, e Ahimsa, não violência. Isso foi como a ideia do Senhor Buda, Adi Buda, o Buda original. Já Siddhartha Gautama, esse é outra encarnação, né? E daí também vem muito essa filosofia nihilista, né? O budismo ele é como dessa linhagem Siddhartha Gautama, que eles começam a proclamar, né, que não existe a alma, né, que não existe Deus, ou seja, que nada tudo é irreal, né? Ou seja, se você o objetivo só é dissolver a mente, se você dissolve a mente você vai para um nirvana, né? Mas esse nirvana ele é prakriti nirvana, ou seja, um nirvana material. Então nesse nirvana material, então não existe nada. Eles mesmos eles não sabem explicar, né, qual é o destino, né, de uma pessoa que dissolve a mente alcança o prakriti nirvana. Porque, na realidade, o aprakrita nirvana, ou seja, o nirvana do hinduísmo, né, assim que os impersonalistas eles apregoam, eles ainda explicam, bom, existe o Brahman, né, existe um Deus, né, o Brahman, e você vai para o Brahman. Então isso eles explicam, no Brahman você vai experimentar um certo tipo de bem-aventurança, que é uma felicidade que se compara a um dormir, né, sem sonhar, é uma coisa que você vai sentir uma bem-aventurança, mas você não vai, além disso, uma bem-aventurança bem pequena, né, como por exemplo, você dormiu, aí pergunta, como foi o seu sonho, né? Como foi o seu sono? Eu dormi muito bem, fiquei muito feliz, eu dormi, mas você não sonhou nada, você não experimentou nada, tipo mais ou menos, você só simplesmente dormiu, essa foi a sua bem-aventurança, né? E isso é o que realmente a Prakrita Nirvana, né, apregou, ou seja, a filosofia Mayavada. Já os budistas, não, os budistas eles já explicam, você vai para o Prakrita Nirvana que você vai se tornar, uma pedra, uma árvore. Eles mesmos eles não conseguem explicar o que vai acontecer. Só que você dissolveu a mente e você deteve o samsara. Isso é como a solução para tudo. Então é diferente os dois Budas. Tem o Senhor Buda, Adi Buda, e Gautama, Siddhartha Gautama, esse é outro Buda. Muito obrigado, Gurudeva. Vamos para outra pergunta da Mataji Arpita Devidas de Portugal. Ela fez uma lista aqui com várias, está muito legal. O conhecimento espiritual precisa ser experimentado. Nesse sentido, somos audaciosos se dissermos que estamos participando, né, de realizações espirituais ao longo da nossa jornada como sadhaka, ou seja, estamos participando de lilas,
Ou a humildade está em entender dizer que não temos nenhuma realização nesse sentido? Não, na realidade, quando nós somos iniciados, ou seja, quando você recebe a iniciação de um guru, né, genuíno, você tem o seu sadhakadeha. Né? Então, o sadhakadeha é um corpo em espiritualização, ou seja, é um corpo do praticante. Né? Então, esse corpo ele vai se espiritualizando aos poucos, né? Ou seja, então o processo ele é um processo assim, bem demorado, né? Longo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Esse processo demora, né? Para realmente você experimentar, né? Ter um sentimento real. Na realidade, o que nós experimentamos muitas vezes é o bhava bhasa, ou seja, você tem um falso bhava. Então esse falso bhava ele é algo bom, né? Ou seja, você tem um falso sentimento. Não é que é falso, é que ele é falso no sentido que ele é temporário, né? Ele não dura muito. Né? Então, em alguns momentos você sente alguma emoção. Né? Por exemplo, você pode participar de um kirtana, e aí tem um devoto puro cantando, e você sente alguma emoção nesse momento. Né? Ou às vezes, sei lá, no Arati, você vê no Darshana da Deidade, né? Perante a Deidade, você sentiu alguma coisa também. Só que esse sentir, ele é muito temporário, então por isso a gente fala bhava bhasa. É uma bhasa, é uma sombra, né? Não é real. Né? Então, você começa a... Para você começar a sentir coisas mesmo, assim, para realmente sentir, você tem que estar para Ruti. Tem Ruti. Em Ruti você começa a sentir mesmo. Em Ruti você começa a experimentar algo real. Né? Então diz que até Nishta, né? Ou seja, até Nishta nós somos assim, muito distraídos, perturbados. A fase de Anartha Nivrita ela é muito difícil, né? Ela realmente nos perturba muito. Né? Se você está tentando praticar, mas sempre existem distrações, você se desvia, né? Você não consegue manter, né, a sua prática de uma maneira muito eficaz, porque você acaba se distraindo muito. Né? Essa é a fase de Anartha Nivriti. Muitas distrações, falta de concentração, né? Falta de foco, você é atraído pelos objetos sentidos assim, e você cede a esses impulsos. Né? Então existe a preguiça, a luxúria, a ira, a cobiça, muitos aspectos assim, que vão atrapalhar o praticante. Né? Mas, claro, quando ele passa dessa fase, ele chega a Nishta, então Nishta significa que acabou o incêndio. Nishta significa acabou o incêndio, realmente, literalmente acabou o incêndio. Então acabou todas essas perturbações em Nishta. Né? Mas é difícil chegar em Nishta, não é fácil. Mas se você chegou em Nishta, acabou o incêndio, mas ficou o quê? Ficou a fumaça, ficou o fogo, aquelas brasinhas ainda. Então, Nishta é isso, mais ou menos. Né? Então, ainda falta um caminho, né, para você alcançar um ruti, para você alcançar um prazer. Né? Então, aí realmente o Bhakti ele vai começar. Aí as verdadeiras emoções começam só em ruti. Então, quando a gente estiver na fase Anartha Nivrita, a gente não pode falar que está experimentando algo real. Como eu falo, você pode experimentar, mas ainda não é. Não é o Bhakti mesmo. Assim. Mesmo Prabhupada Bhaktisiddhanta, Sri Bhaktivinoda Thakur, né, nos seus comentários do Parishambrita, né, eles falam, né, que esse verso, né, famoso, né, que é o verso introdutório, né, Vachuvega, Manasaha, Kruda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Tamvega, Devishahita Dirá. Ou seja, que esse verso que fala que você tem que tolerar, né, os impulsos, né, da fala, da língua, da mente, do estômago, dos genitais, etc. Isso é simplesmente a porta do Bhakti. Ou seja, quando você tolera isso, se você tolerou tudo isso, significa que você vai começar a praticar o Bhakti. Ou seja, ainda não começou. Está na porta. Então aí você vê como o Bhakti, assim, ele é fácil de se praticar, é difícil de você conseguir os resultados. Essa é a característica do Bhakti, né, principal. Mas a gente pega Jiva Goswami, ele vai explicar o quê? Ele explica que
é quando você pratica, né, a fase Sadhana Bhakti, essa fase do Vaidhi Bhakti, né, essa fase de Vaidhi Bhakti, Rupa Goswami, Jiva Goswami, ele denominou isso, né, de Ajata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, que você pratica, né, um Raganuga Bhakti sem gosto. Né? Então você está praticando o que nós estamos praticando, de certa maneira, é Raganuga Bhakti, só que a gente não tem gosto. Né? E é como, por exemplo, se você estivesse tomando remédio. Né? Você toma remédio e você tem que ficar olhando a hora de tomar o remédio, você tem que se lembrar, né? Você toma um remédio e não é tão agradável tomar remédio assim, né? Às vezes o remédio é amargo, coisas assim. Você não tem prazer em tomar remédio, você precisa tomar remédio. E quando o remédio se torna a sua comida, então isso é o que a gente chama de jata, melhor dizendo, Jiva Goswami, ele chama de Jata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, quando você pratica o Bhakti com gosto, né? Aí quando você está com fome, então você diz que a fome, o apetite é o melhor tempero, a fome é o melhor tempero, né? A fome é o melhor tempero. E é verdade, você está com fome, tudo que você come é gostoso. Você come, sei lá, uma coisa muito básica e você sente um gosto porque você está com fome, né? E isso é Jata Ruchi Raganuga Bhakti. Então, assim, até a gente experimentar isso é um tempo, né? É uma coisa que demora um pouco, né? Então, nas nossas práticas, a gente não poderia pensar que estamos sentindo algo. Assim, isso é um pouco perigoso. Então, o Sri Maharaj explica que sentir, né, querer sentir é uma desqualificação. Quando a gente quer sentir coisas, você está cantando e você quer sentir. Eu estou cantando, de repente eu quero sentir algo. Né? Então, isso é uma desqualificação. Você tem que cantar, né, ou adorar a deidade, participar de um kirtana, qualquer coisa, você tem que fazer isso com atitude de serviço, sevomukhe. A atitude de serviço é mais importante. Então, na atitude de serviço, você não vai estar querendo sentir coisas, experimentar, ter emoções, nada disso. Você canta porque isso é um serviço que você tem. Né? Você adora a deidade porque é um serviço. Você lê o Bhagavata, né? Então, é porque isso é um serviço também. Né? Sadhusanga Namakirtana, Bhagavata Shravana, né? Matura Vassa, Srimurtira, Shradaya Sevana. Então, essas 5 atividades principais do serviço devocional, né, listadas como principais, isso é tudo serviço. Então, você está em Sadhusanga, servindo o sadhu, né, como não que você está tendo um prazer, ou seja, você está sentindo, não é que você está sentindo um êxtase servindo o sadhu guru, não, você faz isso como um serviço mesmo. Você também canta o santo nome como um serviço, você escuta o Srimad Bhagavatam como um serviço. Ou seja, quando nós escutamos o Srimad Bhagavatam, quando eu falo Srimad Bhagavatam, estou falando do Harikatha, né, de uma maneira geral. Você escuta o Harikatha e você sente que isso é um serviço mesmo, né? Não é que você está sentindo um prazer escutando o Harikatha. Aí você pode até sentir emoções, como eu falei. Você pode se sentir muito bem, sentir alguma emoção, mas isso ainda não é real. Ou seja, você está bem, né? Mas por quê? Porque o nosso coração ainda está sujo, né? O nosso coração não está purificado ainda. Então a gente precisa escutar o Harikatha, a gente precisa cantar, a gente precisa estar associado com o sadhu, e aí a gente vai purificando o nosso coração e ao mesmo tempo a gente vai aos poucos, né, desenvolvendo essa atitude de serviço, até que chega um momento que o nosso Bhakti ele sai dessa fase inicial, né? Que é essa fase que eu falei, a fase que você não experimenta algo real ainda, né? Para chegar nessa fase onde você vai experimentar. E quando você chega nisso, aí é totalmente diferente. Aí ou seja, você diz que em Ruchi você está garantido, em Ruchi não tem perigo nenhum. Ou seja, claro, você pode até, mesmo em bala, você pode cair. Pode. Mas só que é uma queda que não tem muita importância, porque logo você vai ser resgatado. Já é como Krishna tomando conta de você. Então, se você cai em Bhava, né, em Bhava Bhakti, se você cai nessa plataforma, porque Krishna quis. Né? Isso é Shobha Karma, que se fala. Ou seja, é um karma maravilhoso, que é controlado por Krishna. Não é karma porque você quis cair ou porque, sei lá, tinha uma coisa passada. Não é isso. Aqui Krishna ele já controla a sua vida. Então assim funciona. Você sente, você tem essas emoções, são
são assim como falsas no sentido que são temporárias, são bem, né, curtas, né? As emoções verdadeiras, elas vão vir aí no Bhava Bhakti, né? Claro, começando aí com o Ruchi, nessa fase em que você desenvolve um gosto pela prática. Obrigado, Gurudeva. Agora tem uma pergunta anônima, cronológica. Por que não conseguiram sustentar o Vaishnavismo depois do desaparecimento de Baladeva Vyasa Bhushana? Havia outros devotos contemporâneos a ele naquele momento ou realmente não haviam mais devotos? Não, havia um devoto. Quando Baladeva Vyasa Bhushana ele parte, né? Aí se diz que a corrente do Bhakti ela flui por baixo, né? Ou seja, claro que Baladeva Vyasa Bhushana teve uma importância muito grande, né, na nossa Sampradaya, porque ele estabeleceu, né, o comentário do Vedanta Sutra, né, o Govinda Bhasya, comentário que não tinha em si, não era estabelecido ainda oficialmente, né? Ou seja, esse comentário ele já havia sido feito de certa maneira no próprio Srimad Bhagavata, né? Então Chaitanya Mahaprabhu ele aceitou, né, o Srimad Bhagavatam como o comentário emblemático do Vedanta Sutra. Ele falou que era o comentário natural do Vedanta Sutra, e como ele aceitou isso, ele falou que esse era o comentário, o Srimad Bhagavatam já era o comentário do Vedanta Sutra, então os Vaishnavas eles não se preocuparam muito com isso. Então quando a gente pensa, né, em Sanatana Goswami, Rupa Goswami, que são os dois principais assim, arquitetos da nossa Sampradaya, no sentido que eles escreveram, né, deram as bases filosóficas, né, para a nossa Sampradaya, quando a gente pensa neles, eles não escreveram um comentário do Vedanta Sutra, né? Agora, claro, a gente entende, né, que Jiva Goswami, né, no seu Paramatma Sandarbha, quando ele vai falar de Jiva Tattva ali, né, nesse momento ele é como se ele tivesse escrito um comentário como o Vedanta Sutra. Assim, então alguns eruditos falam isso, né? Mas oficialmente isso não havia. Então, claro, aí foi Baladeva Vyasa Bhushana que estabelece isso, né? Então ele escreveu o Vedanta, o comentário do Govinda Bhasya, que é o nosso comentário. Então ele tem uma importância muito, muito incrível, né, na nossa Sampradaya. E depois disso a corrente ela seguiu por baixo, né? Havia Vaishnavas assim, importantes, né? Vaishnavas assim, muito especiais, mas parecia que assim era o desejo, né, de Chaitanya Mahaprabhu, assim, era o desejo de Krishna, que o Vaishnavismo, de certa maneira, estivesse retraído, de certa maneira, né? Isso foi o que aconteceu, né? Então, não que não havia Vaishnavas, né, assim como eminentes que pudessem, né, estabelecer seguirem como acharyas, né, estabelecerem aí o nosso Guru Parampara a nível de Siksha, né, ou seja, porque o Guru Parampara ele se estabelece com Siksha. Então, não é que não havia, haviam sim, mas só que esse foi o desejo foi o desejo supremo, que o Gaudiya Vaishnavismo ele estivesse um pouco assim no ostracismo oculto, né? E quando acontece isso, né, que tudo acaba, que não tem Vaishnava, não tem sim. É só que eles não, por um motivo ou outro, né, que a gente não sabe dizer qual porque na realidade isso é como a corrente divina, ou seja, é como Krishna se manifesta, né? A lila divina se manifesta dessa maneira, né? Então, se diz que se manifesta Jiva Goswami explica que é como o Rupa Goswami, em zigue-zague, né, como uma cobra, né, que se move em zigue-zague, ou seja, não é uma linha reta, você nunca sabe por onde vai, por onde, né, onde não vai. Então, na realidade, isso a nossa... É assim que Krishna se manifesta. Então, a gente tem que entender isso, né, que é o desejo supremo que assim aconteceu. Então, não é que não tinha Vaishnava. Tinha Vaishnavas, assim. Só que eles não fizeram esse papel de continuar representando o Gaudiya Vaishnavismo de uma maneira assim mais emblemática. Obrigado, Gurudeva. Por que Govinda Bhasya foi composto? Uma pergunta complementar a essa. Então, o Govinda Bhasya, como eu falei, ele foi composto porque em algum momento, né, os Vaishnavas foram criticados, né, por não terem um comentário, por eles não terem comentado do Vedanta Sutra. Né? Então as outras Sampradayas, né, principalmente
os seguidores de Ramanujacharya, né, eles estavam criticando muito, né, os Vaishnavas, né? Então, como as deidades, né, a Radha Govinda, né, as deidades Radha Gopinata, Radha Gokulananda, todas essas deidades, né, mesmo Radha Madana Mohan, Radha Vallabha, né, todas essas deidades, né, elas haviam saído de Vrindavan, né, assim, por quê? Por causa que os muçulmanos, né, estavam como atacando Vrindavan, né, então, ou seja, Vrindavan foi dilipidada, assim, eles atacaram muito Vrindavan e estavam destruindo deidades, né, matando sacerdotes, enfim, houve toda uma destruição. E isso gerou que os Vaishnavas levassem as deidades embora. Então foram para Jaipur. E Jaipur era uma cidade assim, kshatriya, era uma área assim, né, muito kshatriya, assim, muito militar. Assim, eles tinham muito poder, o poderio militar ali era gigante. Né? Então os muçulmanos, mongóis, enfim, eles não conseguiram entrar em Jaipur, eles não conseguiram entrar no Rajastão. Né? Então, havia uma fortaleza ali e as deidades ficaram bem protegidas. Né? Então, o rei de Jaipur, no momento, né, como ele dava refúgio aos Vaishnavas, em algum momento ele começou a receber essas críticas, né, que os Gaudias Vaishnavas, né, eles não tinham o comentário do Vedanta Sutra, né? Que era uma coisa, como eu falei, não era necessário porque Chaitanya Mahaprabhu já havia falado que o Bhagavata era o comentário natural do Chaitanya, do Vedanta Sutra. Então, por isso, os Goswamis não se preocuparam com isso. Imagina, eles se preocuparam em dar, né, o Haribhakti Vilas, né, que é o nosso Smriti Shastra, ou seja, o Shastra que você vai estar sempre relembrando, o código, né, o que você tem que fazer, ou seja, qual a tira que você usa, quais os mantras que você usa para iniciação, para adoração do deidade. O Haribhakti Vilas trata de muitos aspectos assim. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como você tem que seguir Ekadashi, como você tem que seguir Kartika Vrata, né? Então, o Haribhakti Vilas é o nosso código de o que fazer e o que não fazer. Claro que ninguém segue o Haribhakti Vilas de uma maneira assim, ao pé da letra. Não tem jeito de seguir o Haribhakti Vilas ao pé da letra, ninguém segue, né? Quem disser que segue está dizendo mentira, porque não segue mesmo, né? Agora, claro, e que você vai seguir aquilo que o acharya, que o guru determina. Então, que a nossa, por exemplo, né, quando a gente vê o Ekadashi, né, aí você vê que as maneiras de fazer Ekadashi são bem assim, difíceis, né? Tomar banho no rio a tal hora, e você um dia antes, né, você não comer nada, comer só ao meio-dia, né, depois jejuar, passar jejuar o dia inteiro em Ekadashi, não tomar água, vigília a noite toda, cantando. E no outro dia também, né, você toma um banho no rio e você não come nada, come só meio-dia, né, Ravishna, que é uma preparação, né, de arroz, né, com alguns vegetais, sem sal, sem especiarias. Então você vê que é uma coisa difícil de se fazer. Agora, quando a gente pega, né, Bhaktivinoda Thakur, o que ele fala? Ele fala em relação a Ekadashi que você deveria simplesmente num dia anterior, no dia de Dasam, que é um dia que antecede a Ekadashi, então à noite você não deveria comer grãos, então comer no kalpa, só comer raízes, frutas, leite, uma coisa assim. E no dia do Ekadashi, sim, você poderia jejuar e fazer Nirjala Ekadashi, não tomar água, né? E passar a noite toda cantando o santo nome, né? Assim, praticando bhajana, né, nas escrituras. E no outro dia você comeria normal, né? E só que à noite você também comeria no Dwadashi, você comeria no Kalpa à noite, não comeria grãos à noite. Então assim Bhaktivinoda Thakur explicou. Aí ele falou, claro que se uma pessoa não consegue fazer isso, alternativamente ela pode comer no Kalpa, no dia de Ekadashi, né? Comer uma fruta, comer raiz, mas nada mais do que isso. Isso foi como a instrução, né, dos nossos acharyas. Então a gente vê que
para seguir isso, você tem que ter uma instrução, né? E já quando a gente analisa, né, os Goswamis, eles não falaram, como eles não fizeram, né, um comentário, né, do Vedanta Sutra, né? Então isso não foi importante, assim, não tinha importância. Agora, quando os Vaishnavas começaram a ser criticados, né, o rei se sentiu muito mal, então ele mandou chamar Baladeva Bhushan, que era, né, muito erudito, né? Então ele foi lá e, claro, aí ele foi a Jaipur, né? E ele escreveu, né? Bom, aí é meio assim, dizem que ele escreveu, acho que em uma semana, tem gente que fala que foi um mês, enfim. Mas ele escreveu, aí a deidade mesmo se manifestou para ele, né? E ele escreveu o comentário do Vedanta Sutra, um comentário que foi conhecido como Govinda Bhasa. Então foi justamente para atender o pedido de um rei, ou seja, que Jaipur era um local assim onde se tinha muitos debates filosóficos, porque como rei ele deu abrigo a todos os Vaishnavas, né? Todas as pessoas que se sentiam os Vaishnavas que se sentiam de certa maneira, né? Assim, muito acossados, né, pelas invasões, né, que aconteceram na Índia. Em Jaipur ninguém tocou ali em Jaipur, né, no Rajastão, pela força militar que eles tinham, né. Então com isso ali havia muitos debates, e aí em algum momento, né, como haviam, né, a Sri Sampradaya, né, enfim, os seguidores de Ramanujacharya, a Madhva Sampradaya, os seguidores de Madhacharya, e em algum momento, principalmente os seguidores de Ramanujacharya, eles como assim criticaram muito, né, os Vaishnavas, assim, e como, por quê? Por que os Vaishnavas eles não têm um Vedanta Sutra, né? Por que isso? Enfim, aí foi o rei que pediu que se fizesse esse comentário, e Baladeva Bhushan fez esse comentário, e todo mundo aceitou ele como um comentário assim, muito incrível, e que realmente se tornou o nosso Vedanta Sutra. Jai Gurudev, obrigado. Próxima pergunta. As situações na nossa vida se repetem até que a aprendamos, ou o santo nome pode aniquilar um karma, um anartha, sem percebermos? Ou seja, é preciso sofrer para o anartha ser dissolvido? Não, você não precisa sofrer para que o anartha seja dissolvido, né? A primeira coisa existe a inteligência, né? Buddhi vai atuar nisso também. Ou seja, quando você evita o sofrimento pela inteligência, diz que é uma maneira muito mais elevada de você aprender na vida, né? Então, por exemplo, se você viu uma pessoa, se você tem um buraco, né? Aí a pessoa caiu no buraco, você viu que ali é um buraco e a pessoa caiu no buraco. Aí você pensa, eu tenho que cair no buraco para saber como é cair no buraco. Então isso é um tipo de aprendizagem também, né? Só que não é tão inteligente assim. Então você não precisa cair no buraco para que você realmente saiba o que é cair no buraco. Você viu alguém cair no buraco, você já sabe o que é cair no buraco. Então com a inteligência, né, você já consegue evitar assim muitas situações, né? Então se você tem se você usa a inteligência e se você segue o conselho, né, do Shastra, o conselho dos sadhus, né, você vai evitar assim muitos problemas, né? Agora, claro, os anartas estão aí, ou seja, os anartas estão aí e existe o karma, né? O karma está aí, o karma ele vem bem forte mesmo, né? E aí é isso. Será que você precisa sofrer tanto, né? Passar por tudo que tem que passar? Não precisa. Se você canta o santo nome, você consegue eliminar todas essas coisas indesejáveis, né? Nama Sankirtana, ou seja, o canto do santo nome, né? Nama Sankirtana Sarvanartana. Ou seja, por você cantar o santo nome, você tira todos os anartas, você elimina todos os anartas, né? Você realmente destrói, né, todo o seu... não todo, mas você destrói grande parte, né, do seu aprarada karma, ou seja, do karma que vai se manifestar, né? Então tudo aquilo que ia acontecer já não acontece mais, né, por você cantar o santo nome, né? E não precisa ser em Shuddhanama, né? Que pensa, não, tem que ser Shuddhanama, tem que ser só um devoto puro. Não. Você se dedica ao canto do santo nome, né? Você vai ver que o seu karma se transforma, você modifica o karma, coisas que iam acontecer já não acontecem mais, né? Ou se acontecem de uma maneira muito suavizada, né? Sei lá,
Você corta o dedo e isso foi um karma que você teve que pagar, mas na realidade, por você ter cantado o santo nome, talvez você se explica que você talvez tivesse que sofrer uma consequência muito pior, né, sei lá, um acidente muito mais grave, e isso foi amenizado, simplesmente cortou o dedo e não, sei lá, perdeu a perna. Isso é uma coisa, estou dando um exemplo, né, meio assim, absurdo, mas é mais ou menos isso que acontece, né? O nosso karma ele é amenizado quando nós cantamos o santo nome. Então você já não vai ser mais o mesmo, né? O poder do santo nome ele é tão forte, né? Que as coisas que iam acontecer já não acontecem mais, né? Fica completamente, né? Então o Srimad Bhagavatam é interessante, né? Porque no quinto canto, né, é onde se descreve os infernos, né? Assim, e isso é uma descrição assim, muito incrível, né? Dos infernos que são descritos no Srimad Bhagavatam. Esses infernos, né, eles não são infernos, são infernos temporários, né, porque segundo a cultura védica não existe o inferno eterno, né, diferente um pouquinho de grande diferença da teologia cristã, né, judaico-cristã, sei lá, que fala do inferno eterno, uma coisa assim. Então pra gente isso não existe que você vai para o inferno e você não sai mais do inferno. Não. Os infernos, né, segundo a cultura védica, são temporários, né? Então são locais onde você vai experimentar um certo sofrimento sutil, como se fosse um sonho, né? Quando você abandona o corpo, né? Então a mente, a inteligência, o ego, o corpo sutil, ele vai junto com a alma, né? Você vai como para a morada da morte, né? Junto com o Jamaraj, e ali você vai ser julgado, né? E quando você for julgado, você vai ter que ir em alguns infernos, né, para você espiar as suas atividades, para você realmente pagar por isso, né? E esses infernos, claro, são infernos onde você experimenta muito sofrimento, né? Então, quando o Parikshit Maharaj ele escutou sobre isso, né, então ele falou para Shukadeva Goswami como a gente pode evitar isso, né? Então aí ele queria uma solução para isso, não para ele, porque ele nunca iria para esses locais, mas ele estava sentindo uma compaixão, né, das entidades vivas, né? E Shukadeva Goswami começou a explicar para ele. Shukadeva Goswami testou ele, falou assim, se você faz atividades piedosas, né, se você segue o karma marga, né, você vai eliminar muitas reações pecaminosas. Realmente não participar, né, das atividades, né, atividades pecaminosas, né, de ações, né, você não seria punido, né, por reações, né, karmáticas. Mas Parikshit Maharaj também ele rejeita isso. Ele falou assim, em algum momento, né, porque ele falou que a primeira proposta, né, em relação ao karma, né, ele deu exemplo, seria como você corta, né, os bambus, né, eles nascem de novo. Já no Guiana, ou seja, na renúncia, né, ele falou, é como se você tivesse botado fogo no bambuzal. Você cortou o bambuzal e coloca fogo. Mas chega um momento, depois quando vem a chuva, né, isso vai voltar de novo. Então isso vai brotar. E a gente vê isso mesmo. Muitos guianes, né, chega um momento, guianes, tiagos, né, pessoas que renunciam, que tem muito conhecimento e renúncia, chega no momento que eles despertam também o desejo, né, por um desfrute, ou mesmo um desejo assistencial, ou seja, eles abrem, né, creches, eles ficam atraídos a ajudar as pessoas de uma maneira, assim, ajudar as pessoas por atividades filantrópicas, coisas assim. Então qual é a solução? A solução é o canto do santo nome. Aí foi quando Shukadeva Goswami deu essa solução para Parikshit Maharaj. Ele falou, canta o santo nome. O canto do santo nome é o melhor. E ele aceitou isso, né? Então, por você cantar o santo nome, é como, por exemplo, desse exemplo que se dá no Bhagavata, né? Você corta, né, o bambuzal, né? Aí você bota fogo nele e você constrói uma plataforma de cimento, né, e constrói um templo em cima dele. Aí já não tem perigo dele nascer. Aí você canta o Mahamantra Hare Krishna sem nenhum problema. Então essa é como a solução definitiva. Então com certeza a gente pode escapar do nosso karma, ou seja, a gente não precisa passar, né, por todos esses sofrimentos, né, que a gente passaria se nós cantarmos o santo nome. Né? Obrigado, Gurudev.
Tem mais uma pergunta aqui. Como lidar com o impacto social negativo de se espiritualizar? Lidar com o impacto social negativo de se espiritualizar. Então, eu imagino o seguinte, que quando você busca a espiritualidade, né, você vai abandonar muitas coisas, né, com certeza. Né? Então, você... Inclusive a família, né, ela é uma modificação muito grande, né, para a nossa família. Por exemplo, o Natal, né, você vai no Natal e a gente tem esse dilema. Você vai no Natal, passa confraternização social no Natal, na família. E aí você vai estar com a família e aí eles vão comer carne, eles vão, né, sei lá, tem um porco lá, né, tem, né, sei lá, o peru, tem várias comidas, e você tá ali junto. Por mais que você chega, sei lá, eu sou vegetariano, eu quero confraternizar com a minha família, né, e aí você leva a sua comida, ou sei lá, ou prepara uma comida para você, e você vai participar disso, você leva suas frutinhas, você leva sua crachadinha, sei lá, o que seja, né? Ou a sua lasanha com queijo, né? Específico. Mas, sabe, vai ser uma coisa estranha, né? Já é estranho, né? Por você querer praticar a vida espiritual, você se torna uma pessoa estranha, de certa maneira, né? Diferente, né? Você está negando o mundo, né? Por quê? Porque você dá um passo atrás. Quem pratica a vida espiritual está dando um passo atrás, né? Então ele dá um passo atrás em relação ao materialismo, ao mundo material mesmo, né? Ou seja, ele já não vai ver mais o mundo material com os olhos que ele via antes, né? Ainda que você seja uma pessoa que participa da sociedade, né? Você vai estar nisso, mas você está olhando como se fosse um teatro, né? Sei lá, você está lá e de repente você está falando alguma coisa com o seu chefe, ou sei lá, com os seus empregados, ou sei lá, com os seus colegas de trabalho, né? Mas é uma coisa assim muito superficial. Por quê? Porque essas pessoas, elas não falam a sua linguagem, a linguagem do coração, que você agora está tentando falar, né? Então a gente se torna um ser assim meio antissocial, em certa maneira, né? Ou seja, é algo, um bicho raro na realidade, né? A gente fica assim meio fora, a gente olha aquilo e fala assim, não, mas para que isso? Como é isso, né? E você quer realmente aproveitar o seu tempo para cantar o santo nome, você quer aproveitar o seu tempo para discutir as escrituras. Então os seus objetivos são completamente diferentes, né, dos objetivos das outras pessoas, né? Então você se torna uma pessoa fora do contexto social. Agora, claro, você não pode viver fora disso, não tem jeito, né? A gente fala assim, não, mas você vive aqui no mosteiro, numa fazenda, no ashram, num local onde você não tem que experimentar muitas coisas. Mas não é assim, porque as pessoas chegam, né? E as pessoas chegam com essa influência, né, do mundo material, e você tem que conviver com ela, você tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu não posso ficar e só estudar Srimad Bhagavatam, Chaitanya Bhakti-Rasamrita Sindhu. Eu tenho que entender o que acontece no mundo também, um pouquinho, né? Não digo que tem que ficar muito ligado nisso, mas pelo menos entender o que acontece no mundo. Ou seja, que, por exemplo, o que Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, né, em 1932, né, em 1930, 1928, eu tenho que contextualizar isso para hoje, né? Claro que eu pego, não vou mudar nada do que ele falou, de jeito nenhum, mas eu tenho que entender que o contexto é diferente, né? A sociedade era diferente, ou seja, mesmo na Índia, na Índia de 1932, no Brasil, né, de 2023, 2024, a gente vê que é uma diferença muito grande, que as coisas mudaram muito. Mesmo quando veio Swami Maharaj Prabhupada para o Ocidente, ele veio para o Ocidente, ele pregou para os ocidentais mesmo, né? Ele conheceu como é a mente dos ocidentais, ele conviveu com eles, enfim. Mas o que ele falou nesse momento, né, há tantos anos atrás, lá em 1970, né, sei lá, 65, 70, uma coisa assim, é diferente. O mundo mudou muito rápido, né, muito rápido, né? Ou seja, a gente vê, ou seja, que eu mesmo sou da geração que não existia o celular, né? O smartphone era uma coisa que a gente não sabia isso. A gente não, o celular era aquele tijolão, né? Aquela coisa assim, né?
E aí era um ou outro que tinha, mas hoje em dia, como é que você vai pensar na sua vida sem celular? Né? Pode. Você pode pensar na sua vida sem celular hoje? Difícil. Você pode, né? Não vou ter celular, mas vai ser difícil, por tudo, aplicativo, do banco, tanta coisa, você precisa disso. Com a ferramenta até a gente está usando esse celular aí agora, né? Enfim, como uma ferramenta que vai também nos ajudar, uma ferramenta que vai ajudar a nossa a distribuição da consciência de Cristo. Você quer, sei lá, perguntar alguma coisa, pergunta para o Google, pergunta por, sei lá, você vai aí ter alguma informação, vai te ajudar em muitas coisas, vai. Só que é isso, mudou muito rapidamente tudo. Né? Então a gente tem que também entender isso, né? Que a gente não pode sair completamente do mundo material, assim, sei lá. Esse não é o nosso objetivo, não é a nossa função, né? Não é assim. Né? Mesmo o Prabhupada Bhaktisiddhanta, em 1932, ele andava de carro, né? Na Índia o carro era uma coisa assim extremamente rara, ninguém tinha carro praticamente na Índia, ele andava, era um sannyasi que andava de carro, né? Ele quis, né, que os livros fossem distribuídos, né? Ele queria que os livros fossem impressos. Naquela época, por exemplo, era muito difícil livros impressos, né? Você vê, né, Bhaktivinoda Thakur mesmo, ele demorou muitos anos para ter o Chaitanya Charitamrita impresso. Não tinha. Né? Os Sandarbhas também, para Bhaktivinoda Thakur, né? Obter os Sandarbhas demorou, não foi fácil. Ou seja, então o contato com a literatura era muito limitado, né? Hoje, mesmo depois de algum tempo, né, com as impressoras, enfim, as gráficas, os livros eles conseguiram imprimir muitos livros, né? Porque antes os livros eles eram escritos, né? Até em folha de bananeira, enfim, sei lá, em folha de palma, não sei, uma coisa assim. E depois que foram impressos, né? E aí hoje em dia é tudo digitalizado, ou seja, você quer um livro aqui, você compra na Amazon, você consegue um livro muito facilmente, né? Hoje você consegue ter o acesso à literatura védica de uma maneira muito mais fácil. Né? A gente está, assim, claro, vivendo uma transformação, assim, eu entendo isso, mas a gente não pode fugir disso, assim, como a gente vai praticar a vida espiritual inserido num contexto social? A gente pratica Yukta Vairagya, ou seja, a verdadeira renúncia. Né? Na verdadeira renúncia, a gente só rejeita uma coisa se a gente realmente vê que isso não serve para o nosso avanço espiritual. Então, por exemplo, quando nós estamos dentro do contexto social, você precisa entender que é importante, sim, você entender as coisas, entender como realmente funciona a sociedade, como, né, tudo que está em torno de você. Você precisa entender isso. Você não pode ficar... Isso não é a nossa maneira de praticar o Bhakti. Você não precisa praticar assim como fugindo de tudo. Sei lá, então eu vou fugir de tudo, vou começar me vestir com casca de árvore, só vou, sei lá, uma coisa assim. Isso não é o nosso objetivo. A gente não quer fugir da sociedade assim, dessa maneira. A gente quer realmente ajudar a sociedade. Então o Vaishnava, ele está querendo ajudar a sociedade. E a gente ajuda a sociedade de muitas maneiras. Por exemplo, a gente está ajudando aqui do campo, né, sendo uma área rural, assim, uma covila, uma coisa assim. E tem pessoas que estão na cidade, tem um templo, tem pessoas que estão escrevendo artigos, escrevendo livros, estão pregando pela internet, assim, pessoas que têm gurus que estão viajando e distribuindo o santo nome. Enfim, na realidade, a consciência de Krishna está chegando de muitas maneiras assim para todas as pessoas, de acordo com aí a vontade de Krishna. Mas a gente não precisa fugir da sociedade, fugir, né, desse contato social. A gente precisa adaptar a ele, né? Precisa adaptar e fazer um bom uso, né, de um mau negócio. É mais ou menos isso. Né? Você precisa entender que você está nisso, você está no mundo material e você precisa participar do mundo material sem que o mundo material contamine muito a sua consciência. Essa é a ideia. Né? Obrigado, Gurudeva. Vamos para a última pergunta. O quanto música e filmes podem afetar a nossa prática? Música e filmes, como podem afetar a nossa prática? Acho que pode afetar muito, né? Na realidade. Né? Não só a música, mas o filme em si pode afetar muito a nossa prática. Né?
Então o devoto ele tem que ser o quê? Seletivo, ele tem que discriminar quais os filmes, né, que ele pode assistir. Né? Você não pode assistir todos os filmes que você queira assistir, não tem como. Porque você vai ser contaminado, sua consciência vai ser contaminada. Então, na realidade, uma cena de um filme ou uma música de um filme, elas vão entrar aí na sua mente e vai ficar aí, isso vai ficar aí. Então chega um momento que você é mal influenciado por isso. Né? A gente deveria assistir, né, a, sei lá, filmes, né, conscientes de Krishna, a gente deveria assistir filmes que realmente elevam a nossa consciência. Né? Isso é ideal. Vou assistir, sei lá, o Mahabharata, Radha Krishna. Bom, né, sei lá, legal. Então isso vai ser bom. Né? Mas eu quero assistir um filme assim mais, sei lá, um filme que realmente possa, né, que não seja um filme devocional, mas que possa também contribuir para a elevação da minha consciência. Então você seleciona, né? Porque você vai assistir filmes que têm cenas de muita violência, ou cenas de muito sensualismo. Isso a gente tem que evitar. Né? Então eu acredito, né, apesar de eu estar muito fora, né, desse aspecto assim, do cinema, sei lá, de filmes, assim, muito tempo que eu não assisto filmes, né? Eu acho que, e claro, quando eu assistia filmes, né, eu acho que tem filmes que podem nos ajudar, assim, né? Não é que você não pode assistir filme, não, acho que tem filme realmente que tem filmes e filmes, né? Então você pode selecionar os seus filmes, né? Então com inteligência, né? Seja inteligente para selecionar os filmes que você vai assistir, né? Não sai por aí, né, assistindo qualquer filme que vai contaminar a sua consciência. Porque realmente a consciência ela se contamina de uma maneira muito fácil. Né? É muito fácil você contaminar a sua consciência com uma cena, com uma música, né, que fica aí. Né? O som ele é muito poderoso, né? O som é muito poderoso. Né? Então quando você fica ouvindo uma música, né? e quando a gente ouve uma música, né? Significa que o quê? Que tem um sentimento por trás dessa música. Quem fez essa música tem um sentimento, tem uma consciência, né? E essa música tem consciência, ou seja, a música ela tem uma consciência e essa vibração vai também afetar a nossa consciência. Não queira pensar que não, não vai. Eu vou assistir qualquer filme, eu vou ouvir qualquer música e eu vou estar tranquilo. Não é assim. Você ouve uma música clássica, né? Estou ouvindo uma música clássica e a música clássica é uma boa música, música clássica, é uma boa música, né? Alguém fala, isso me dá um pouco de depressão. Tá bom, realmente pode ser, né? Aquela coisa assim, então, né? Mas eu quero ouvir uma música mais, sei lá, mais animada, uma música que estimule o meu humor, né? Eu vou ouvir, sei lá, uma música, um MPB, uma coisa assim, sei lá, Caetano Veloso, Chico Buarque, tá bom, ou seja, é uma boa música, uma boa mensagem, né? Como eu falei, hoje eu estou meio fora do contexto, assim, né? Muito tempo que a gente não ouve música, mas, sei lá, houve um Cazuza, alguma coisa assim que realmente estimule um pouco a sua consciência, estimula um pouco a consciência, eu acho que estimula, né? Assim, mas a gente que já está na devoção, né? A gente olha esses autores, esses filmes, assim, e por mais que você vá lá e você assista um filme que realmente é muito bom, ele traz uma mensagem muito forte, ele tem filosofia, né? Sei lá, uma coisa assim. Imagino, isso tem, com certeza tem muito filme que realmente é muito bom, e é bom para as pessoas, melhor dizendo, né? Mas quem conhece a consciência de Krishna, né? Ele é diferente, né? Ele já conhece a consciência de Krishna, né? Então ele não precisa muito disso, né? Ele não precisa ler as outras, sei lá, as outras literaturas, sei lá, você lê um Dostoiévski, né? Você lê Tolstói, você, sei lá, Machado de Assis, que são escritores assim muito bons, né?
essa de Queiroz, bom, não sei. São escritores bons, assim, que realmente trazem alguma coisa. Você leu e realmente, olha, você... Mas você leu o Bhagavad Gita, você tem o Bhagavad Gita, né? Você tem o Bhagavad, você tem a literatura de Rupa Goswami. Então por que você vai querer, né, ler isso? Mas se você realmente quer ler, tudo bem, não tem problema. Né? Então você vai selecionar, de repente você precisa desse lado relativo, você precisa assistir um filme, você precisa, né? Tá bom, eu entendo. E aí você precisa selecionar, então seja bem seletivo, né? Seletivo, entenda também que isso vai influenciar, né? Então é o que eu digo, quanto menos cenas assim sensualistas, quanto menos a coisa afetar a sua consciência, é melhor, né? O que vai afetar vai, com certeza vai. Se assistir um filme, né? Aí eu falo para o pessoal, melhor, quando você assistir esse filme, seria muito melhor se você estivesse cantando Mahamanta Hare Krishna, lendo Bhagavad Gita, mas você precisa disso também, né, de repente, né? Assistir um filme, porque é o seu lado relativo, né? E você não pode, de forma absoluta, né? Qual é a nossa diversão? Vamos ler o Bhagavad Gita à tarde. Vamos estudar o Bhagavad. Então eu falo, poxa, eu queria assistir um filme, queria ouvir uma música, queria... Tá bom, poxa. Então não tem nada assim, de errado nisso, né, em você fazer isso, né? Por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada, ele gostava. Uma vez ele, no avião, sei lá, né, antigamente no avião, não tinha essas televisões individuais, era uma televisão grande, só, né? Uma tela grande, né? E estava passando um filme de Charles Chaplin, né? E o Swami Maharaj Prabhupada, ele gostou, ele começou a assistir, ele se divertiu, né? E o devoto ao lado assim estava meio, né, constrangido, né? Porque, né, ele também estava junto, e aí o Prabhupada falou, por que você está assim, né? Por que você está assim? Relaxa, na verdade, mas isso é para mim, não é para você. Tipo assim, uma coisa assim. Eu posso, né? E claro, né, no sentido que, imagina, é Prabhupada, ele nunca cometeu uma atividade pecaminosa, nunca fumou um cigarro, nunca fez sexo ilícito, ou seja, nunca comeu carne. Então para ele é diferente, mas era um devoto puro, né? Então para ele assistir um Charles Chaplin era diferente, né? Por exemplo, César Maharaj, né, ele foi meio criticado, assim, porque ele gostava de ler jornal, né? Ele gostava de ler jornal. E alguns irmãos espirituais dele criticaram ele assim de uma certa maneira, mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele falou, né? Quando ele lê jornal, é a mesma coisa que ele estiver lendo o Srimad Bhagavatam, né? Porque realmente é a consciência que ele tinha, né? Então ele leu os filósofos, né? Ele gostava de saber, ele gostava de futebol, né? Ele escutava rádio, então ele escutava notícias de futebol. Então nesse sentido, ele podia fazer isso e ele usava isso até para pregação, né? Isso aí é diferente, né? Agora, no nosso caso, a gente está ainda caminhando na vida espiritual, né? Então você tem que ver. Se você precisa disso, ouvir uma música, assistir um filme, tudo bem, pode fazer. Que não faça de jeito nenhum, porque senão você vai... Não é isso, mas escolha, assim, seja bem seletivo. Porque às vezes no filme, uma cena que está ali, né, isso fica na sua mente, e aí você está lá, de repente, sabe, contaminou a sua mente, está ali. E em algum momento isso vai vir à tona e vai, de certa maneira, vai prejudicar o seu serviço devocional. Então seja bem seletivo, não estou falando que não devo fazer. Se você precisa disso mesmo, ver um filme, escutar uma música, tá bom. Eu falo assim, só vai assistir o Little Krishna, né? Se você quer filme, vai assistir o Little Krishna. Mas de repente não é o Little Krishna que vai te agradar, só o Little Krishna. Você quer assistir um filme, né, de guerra, um filme de, sei lá, de romance, tudo bem, né? Mas seja seletivo, né? Seja seletivo, porque realmente isso é a melhor coisa. Tia Gurudeva, obrigado. Hoje é véspera de Natal, o senhor poderia deixar uma mensagem de encerramento para quem está nos assistindo, para quem está aqui também ao vivo? Sim, hoje é a véspera de Natal. Natal é o aparecimento de Jesus Cristo, né? Ou seja, é o aparecimento do Cristo. E pra gente, claro, apesar do Gaudiya Vaishnavismo não comemorar Natal, a gente não comemora o Natal, né? Pra gente o Natal não é uma data assim, né, importante, né, no sentido de que está incorporada, né, nas nossas práticas, né? Mas é um dia também que a gente percebe uma certa sensibilidade nas pessoas. As pessoas são mais sensíveis, né? Mais assim, atraídas, né,
sei lá, abertas, elas abrem mais o coração nesse dia, né? Um dia assim de realmente de festa, enfim, apesar que do jeito que elas comemoram o Natal é um jeito muito estranho, né? Ou seja, com muita matança, né? Com muita violência, muita... Enfim, é tamagum, né? Ignorância. Ignorância, realmente você vai numa ceia de Natal e você vai ver tudo menos uma glorificação a Jesus Cristo. Ou seja, e se Jesus Cristo visse isso, eu acho que ele pegava o chicote e ia bater, derrubar as mesas, ia ficar muito bravo, né? Eles estão comemorando o nascimento dele, né? Com uma festa, assim, com uma coisa mundana demais, né? Então, ou seja, uma coisa muito estranha, né? A gente pode dizer assim. Mas Jesus, ele foi um Vaishnava, ou seja, ele foi um devoto puro, né? Então, se diz que ele foi um Sakshavatar, ele foi um aspecto de Deus, né, dotado de poder. Assim. Então, ele tem um poder para quê? Para distribuir, né, a consciência divina, né, para os ocidentais. Você vê que ele realmente tem, ou seja, quando a gente fala em Jesus Cristo, né, no Ocidente, poxa, todo mundo vai, né, Jesus Cristo, é uma coisa que é incrível. Então, se as pessoas, né, se seguissem mais o Cristo, né, o mundo seria diferente, seria muito diferente, porque ele diz coisas muito bonitas, assim, que não são diferentes do Vaishnavismo, né? Quando ele diz amai a Deus acima de todas as coisas, né? Amai ao próximo como a si mesmo, né? Coisas assim, quando ele veio também trazer o Novo Testamento, né? Ou seja, na realidade, o Novo Testamento é essa marca de Jesus Cristo, né? Ou seja, que ele está como, de certa maneira, abolindo, né, aquelas leis, né, judaicas, né? Ou seja, que ele tá trazendo mais compaixão, né? Isso é como, você vê os milagres de Jesus Cristo, né, foram mais movidos por uma compaixão do que nada, né? Ele quando ele curava, ele multiplicava os pães, sei lá, quando ele transformou água em vinho, tudo isso foi por compaixão, né? Sei lá, ressuscitou Lázaro, enfim, curou os leprosos, tudo isso foi compaixão, a compaixão dele. Não é que ele ficava fazendo milagre para se mostrar, não, ele fazia milagre simplesmente quando ele sentia o sofrimento das pessoas, né? E aí Jesus Cristo, ele realizava os seus milagres, né? Mas, na realidade, o maior milagre é a transformação interna, né? Isso que ele falou também. Ou seja, ele falou, não adianta você falar, você orar para Deus, você realmente ficar pedindo para Deus as coisas, mas você precisa ser perfeito, né? Ele fala isso, ou seja, a ideia de Jesus Cristo é que você realmente seja perfeito, né? Essa ideia que alguém morreu na cruz, né, para te salvar e você não precisa fazer nada, que está tudo nas costas dele, isso não é a propaganda de Jesus Cristo, ou seja, não é uma coisa que... Ele falou, você tem que ser perfeito como o Pai é perfeito, né? E realmente, quando ele fala, né, que ali realmente, na morada do Pai, né, você tem que ser uma criança, né, que o reino dele é das criancinhas, né? Você vê que como ele fala, né, é mais fácil um camelo, né, passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas o que é isso, né? Realmente é a simplicidade, a humildade, né? Ou seja, e quando a gente vê Jesus Cristo, a gente vê ele como um renunciante, né? Uma pessoa, ou seja, o que ele prega é uma renúncia muito forte, que as pessoas não conseguem seguir. Ou seja, quando a gente vê os ensinamentos de Jesus Cristo, né, fala assim, não, você não enterre seus mortos, né? Ou mesmo nessa passagem, né, que quando ele estava lá né, ele estava pregando, né, então veio a mãe dele, né, o pai, né, os irmãos queriam falar com ele, né, os seus irmãos. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São as pessoas que seguem a minha palavra. Ou seja, a renúncia dele era muito forte, né? Ele era extremamente renunciado, né? Jesus Cristo, né? E ele, se você for analisar
a palavra dele, ou seja, o que Jesus traz, é uma transformação muito grande. Não é uma coisa assim que, Jesus, vamos na missa, estamos lá, e paz de Cristo, irmão. Não é isso não. Na realidade, você seguir Jesus Cristo é uma missão assim, muito forte. Né? Eu vejo assim, São Francisco de Assis, né, que a gente se inspirou muito, né, com ele, né, realmente é um seguidor de Jesus Cristo mesmo. Assim, quando você vê, né, a vida dele, quando você vê. Mas você vê uma vida assim, de muita renúncia, de muita abnegação, né, de deixar de lado o gozo dos sentidos. Né? Então você vê que a palavra de Jesus Cristo está muito longe, né, da realidade dos cristãos, assim, com todo respeito. Né? Então, na realidade, os cristãos se desviaram muito. Né? Claro, a gente pensa, e os Hare Krishna? Os Hare Krishna estão mais perto, eu acho, assim, de certa maneira. Ou seja, quando você é vegetariano, né? Por você tentar cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o nome de Deus, por você realmente tentar, né, se modificar internamente, porque a gente entende. Dentro de nós, né, existem muitas dificuldades. Né? As grandes dificuldades estão dentro de nós mesmos, ou seja, nós somos nossos piores inimigos. Não adianta você querer modificar o meio ambiente. O meio ambiente, né, ele está perfeito em certo sentido. Né? Você precisa se modificar. Você precisa controlar a sua mente, você precisa dissolver o seu ego, né? Você precisa controlar os seus sentidos. Né? E isso foi mais ou menos o que Jesus Cristo falou. Né? Ou seja, então Natal, né? Feliz Natal, vamos lá, vamos comemorar o Natal. Mas esse Natal é um Natal assim, que acho que tem que ser diferente. Primeiro, acho que todo mundo deveria jejuar no Natal. Né? Vamos jejuar no Natal, gente. Jejua até meia-noite, sei lá, não é isso? Depois come lá uma coisinha, mas come comida vegetariana, não sei, só estou falando assim como talvez o Natal devesse ser seguido, né? Agora, o pessoal comemora o Natal, né? É o dia de você realmente beber muito, comer o máximo que você come, né? De carne, estourar em tudo, não é verdade? Porque o Natal é assim. Então isso não tem nada a ver com Jesus, nada a ver, mas Jesus era muito austero, muito... Ele tá com muita raiva dessa comemoração. Assim, além de ser uma comemoração assim, muito capitalista, né? Falando a verdade. A gente analisa, não foi nesse dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Não foi. Assim, é outra data, a gente sabe disso. Né? É uma coisa assim muito... É um marketing que tem aí, o sistema capitalista, blá, 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 blá. Mas a gente entende isso. Né? Não é, a essência do Natal não é essa. A essência do Natal é você realmente desenvolver um espírito, né, de compaixão para você mesmo, né, consigo mesmo e para com as outras pessoas também. Né? Então você precisa realmente entender a sua posição, né, perante o cristianismo. Né? O que Jesus trouxe são ensinamentos muito fortes, ou seja, a sua palavra é muito forte. E se você segue Jesus, a sua vida será completamente diferente. Vai ser diferente do que é a vida assim, dos cristãos que seguem Jesus superficialmente. Eu acredito assim, que tenham bons cristãos, né? Que eles realmente são muito sérios e que eles levam, né, essa mensagem de uma maneira muito correta. Mas são poucos também. Claro, a religião, ou seja, a prática religiosa, de uma maneira séria, é para pouca gente mesmo. Como Jesus mesmo ele disse, né, muitos são chamados, né, poucos são escolhidos. Realmente é uma coisa assim que não é para todo mundo, não. Ou seja, essa festa que se faz hoje, né, isso é mais assim, é muito superficial. Né? A essência se perdeu muito. Mas mesmo assim, Feliz Natal para todo mundo. Né? Não quero estragar o Natal com essas palavras assim, meio pessimistas. Não pessimistas, mas realistas mesmo. Né? Então, Feliz Natal, gente. Bom, encerramos mais uma live aqui. Jai, Shila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Vrindavan Ki Jai, Ora Premanande Haribo.